Pois bem, olá. Não tenho certeza se eu estou falando com Vitor ou se eu estou falando com João Paulo, mas o que vem a seguir serve para os dois, né? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou estar aqui entregando, né? Sábado, dia 4 de novembro, 4 de dezembro, desculpa, a avaliação adicional, né? Que vocês bem fizeram aí, ajudar a gente aí que não conseguiu a nota mínima para estar completando aí a disciplina. E aí, respondendo o tema, né, do trabalho, eu resolvi, optei, né, por gravar o vídeo. Como a biofísica impactou minha visão da biologia e como irei ensiná-la a alunos de ciência de forma teórica e prática. Então, aqui nessa apresentação que eu trouxe para vocês hoje, que preparei com muito carinho, viu? Até por uma forma de me despedir da disciplina. Eu fiz a disciplina quando eu cheguei na universidade com o João Paulo, a disciplina de biofísica. E aí, querendo prolongar um pouco mais, né, essa relação, eu acabei puxando a eletiva em ensino de biofísica, que para minha grade é eletiva, né. Infelizmente, não podemos, né, estar juntos presencialmente, mas pelo possível que fizemos, deu para matar um pouco da saudade que eu tive durante esse tempo sem a disciplina. Mas enfim, vamos lá. Meu nome é Arthur Andrade, eu estou no sétimo período de biologia, semestre que vem eu formo, por isso a despedida, né? E para responder o que o tema pede, eu preciso primeiro contar um pouco, né, da história da minha vida, de onde eu vim, para entender, né, para onde eu quero ir. Ali, afinal, para isso que serve entender um pouco a história, né? Entender de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Então eu trouxe aqui uma imagem do meu filho, que chega a esquentar o coração. E aliás, gente, eu tô falando um pouco baixo porque o pessoal aqui de casa já tá dormindo, viu? Mas enfim, esse é meu filho pescando aí no Rio Doce, mais ou menos o que meu pai fez comigo quando eu era criança. Eu sou de uma cidadezinha pequena de Minas Gerais chamada Conselheiro Pena. Tem 24 mil habitantes, vocês podem ver a cidade aí no fundo. E desde criança eu tive um contato muito forte, né, com a natureza, principalmente por causa do meu pai. Porque, embora na cidade você tenha contato próximo com a natureza, a menos que 3 ruas de distância, literalmente isso, qualquer ponto da cidade você aponta para uma direção e anda 3 esquinas, né, 3 quadras, você chega em algum lugar com a natureza iminente ali gritando para você. E meu pai facilitou muito esse contato, porque além de eu morar numa cidade, né, que tinha esse contato muito próximo com a natureza, meu pai me levava nos lugares, eu acampava na beira do rio, pescava, eu subia as cachoeiras, eu viajei muito com meu pai, eu sou muito grato por isso. E não é à toa, né, que eu pretendo passar para frente essa experiência, como vocês podem ver aí, pequeno Nicolas adorando pescar na beira do Rio Doce. Se a mãe dele ver essa foto, eu tô morto. Mas enfim, nesse contexto, né, entender por que eu sou apaixonado pela biologia é um pouco fácil, né, a partir dessa imagem aí. Mas com a física, com a biofísica, nossa, tem um cidadão muito feliz ali na praça. Mas enfim, como que foi meu primeiro contato, primeiro com a física, né, para depois relacionar com a biofísica? Não muito diferente dos meus colegas, né, de formação. O primeiro contato que eu tive com a física foi essa aí, no meu ensino médio. Uma tsunami de códigos que eu não conseguia entender a relação com a minha realidade, com a natureza. Aquilo ali, para mim, era mais uma matemática esquisita que eu não entendia do que
qualquer outra coisa. Parecia que eu estava falando, falando não, né? Parecia que eu estava ouvindo uma língua alienígena. E aí meu contato com a física foi bem distanciado, até porque meu professor de física foi o mesmo durante os 3 anos do meu ensino médio. E aí eu não tive essa oportunidade, né, de ter uma visão mais ampla da coisa. A visão que eu tinha era que ele me passava, e a que ele me passava não fugia muito da metodologia de ensino tradicional que a gente vê aqui no Brasil, né, que se pega um conceito, se joga no quadro, se anota no caderno e se replica na prova, se reproduz. Mas, saindo um pouco, né, desse universo meio triste do ensino médio, não vou nem comentar que meu Enem na parte de física foi um desastre, mas em compensação, né, as outras partes das ciências da natureza me salvaram, e a química, a biologia, propriamente dito. Mas, enfim, passando aqui agora, dando um salto para a graduação, o que mudou, né, com a disciplina do João Paulo, com a biofísica? Mais fórmulas, cálculos, equações, um pouco disso também. Mas o João Paulo, e aí, né, puxando seu pé, que, né, você, senhor aí tá como professor da disciplina ainda, e eu não tô querendo elogiar de graça não, mas uma coisa que eu vi nas aulas do João Paulo e que eu fiquei muito feliz, né, em ter percebido isso, foi que o João Paulo ele tem uma característica bem diferente assim de professores, principalmente mais voltados para a área de exatas, né? Ele conversa muito com a turma. Eu lembro bem dele chegando na sala, sentando na mesa, conversando, conversando, conversando. E aí no final ele falava: a cara de vocês está muito ruim, deixa eu jogar um bocado de fórmula para vocês aqui no quadro. E aí começava a parte matemática da coisa. Mas até então era só conversa, era só. Parece que não aquela conversa como a gente leva, né, o termo conversa, uma coisa rasa, não. Mas ele contava uma história, ele explicava uma visão da natureza embasada em fenômenos, né? Ele conversava muito com a gente a respeito desses fenômenos naturais que ocorriam, e a partir deles, né, mesmo que sem a utilização dos olhos, apenas os ouvidos, apenas escutando a história, a gente conseguia ter uma noção do que ele estava se tratando, para só depois aplicar, né, os conceitos, os cálculos, as fórmulas. E dessa forma tudo fazia sentido, não era mais aquela coisa, né, aquele monte de código e tudo mais. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre essa parte, né, sobre como eu vou jogar isso para frente. Jogar isso para frente não, né? Como que eu vou passar isso para frente de uma forma mais delicada? Mas aí, o que isso mudou, né, na minha visão, né, da biologia no geral? Bom, mudou isso aí, ó. Agora eu vejo tudo que é um bando de guepardo se afogando. Claro que não, né, gente? Mas mudou na forma de interpretar a natureza, né, ao meu redor. De entender que, por exemplo, a vida, né, o universo, ele é regido por leis, particularmente falando aqui das leis da termodinâmica, que ela indica para gente que a vida como um todo, né, os sistemas, eles tendem a ir em direção a um equilíbrio, e que esse equilíbrio termodinâmico, né, por mais que confortável que pareça, né, o nome, para a gente, seres vivos, não é nem um pouco equilibrado, né? Pelo contrário, o equilíbrio ele representa a morte, né? Simboliza um estado da matéria em que a matéria já não possui energia, já não possui organização, é a forma mais fragmentada, né? Não sei nem se eu posso chamar natureza, mas eu entendo que sim. Então a gente vê nessa foto aí, ó, os animais, os organismos, os sistemas vivos fugindo desse equilíbrio termodinâmico atrás, né, de um equilíbrio
homeostático desses sistemas. E que nesse processo existe um gasto de energia, né, para manter esse sistema vivo, para manter esse sistema organizado. E essa energia, né, falando sobre organização, ela é obtida por nós, né, através de outros organismos também, principalmente aí ressaltando o papel das plantas, que geralmente tomam, né, assumem o papel de plano de fundo, mas que são essenciais para a manutenção de vida, né, manutenção da continuidade desses sistemas vivos. E aí, como eu estava dizendo sobre a manutenção, né, você adquirir energia de outros sistemas para se manter organizado, às vezes esses sistemas eles podem se desorganizar, mas não que isso represente uma coisa ruim para a gente, vivos, né? Pode estar representando uma coisa muito boa, como vocês podem ver nessa imagem aí, muito bonita. Todas são, né? De vários vagalumes aí, liberando energia na forma de luz e calor, a partir dessa desorganização do que antes era organizado dentro do sistema de cada um deles. E falando ainda em energia, sistemas vivos, mas principalmente energia, olha só que imagem espetacular. Também vejo a biofísica desse jeito agora. A partir disso aí dá para a gente entender que a energia, né, nos nossos sistemas, ela flui, enquanto que a matéria é cíclica. E a partir dessa imagem a gente vê muito bem isso, né? Que a energia parece ter se esvaído desse sistema e o que restou é a matéria. Muito bonito, né? Chega até a ser filosófico. E aí, a parte que mais me tocou nessa parte da disciplina, que é o entendimento de sistemas vivos, que eles se aplicam não somente aos seres vivos. E a gente pode entender também os coitados dos vírus, né? Entendidos aí de uma forma mais generalizada como seres não vivos, até eles podem se enquadrar dentro desses sistemas vivos aí, dando uma amplitude maior, uma gama maior de possibilidades aí de interpretação sobre o que pode ser um sistema vivo ou não. Particularmente, eu gostei muito dessa ideia, e aí eu trouxe essa fotografia, né, que remete a uma cidade. E eu lembro, muito tempo atrás, numa das questões, eu não lembro se era um trabalho que eu apresentei, se era uma questão numa prova, mas parecia que a gente tinha que elaborar uma questão e eu coloquei lá se um cavalo morto pode ser considerado um sistema vivo. Enfim, são questões aí para brincar, né, com os conceitos e explorar o nosso potencial criativo. E a disciplina permite isso também. Trazendo agora um pouco sobre ondas, né? As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, os seus meios de propagação, suas formas de dispersão e por aí vai. A gente vê aí na imagem, né? Mergulhadores, provavelmente são uma caverna inundada, né? E a gente vê um feixe de luz muito bonito. Eu vejo a biofísica também, partindo dessa ideia de ondas, nas cores do céu, nas cores da água, nas cores das plantas, né? Que nessa disciplina mesmo de ensino em biofísica teve um tópico específico para isso, de entender, para entender, né? Por que, que o céu é azul ou por que, que as plantas são verdes. Ainda sobre, não mais sobre as ondas, né? Agora passando para os fluidos, entender a mecânica de fluidos, né? Como que os fluidos se comportam de acordo com o meio que eles estão inseridos, aquela questão de turbilhonamento,
os meios de propagação também, envolvendo aí a viscosidade dos fluidos, entender o ar como um fluido, né, que permite essas borboletas voarem. E, por fim, eu gosto muito dessa imagem porque ela, por mais que seja um macaquinho, né, ela me lembra muito essa questão dos instrumentos. Eu até anotei aqui um terminho para não esquecer. Instrumentos de diagnóstico clínico que nós usamos, né, na medicina. E parece que todos esses instrumentos, se não todos, quase todos, eles se fundamentam, eles existem porque se fundamentam em conceitos da biofísica. A gente pode ver aí na imagem, né, um medidor de temperatura, termômetro, ali no peito, pendurado no peito do doutor de camisa azul, tem aquele aparelhinho que me fugiu o nome agora, mas para ouvir a respiração, para ouvir os batimentos cardíacos, e aí, né, os princípios de propagação de onda, mecânica, totalmente envolvidos nesse instrumento, né, de averiguação. E aí, quando você pensa numa UTI, cara, eletrocardiograma, raio-x, aparelho de ressonância magnética, tudo conversa diretamente com a biofísica e parece que depende dela para existir, para fazer sentido, para ser aplicado, de fato. Essas imagens que eu mostrei aqui, elas foram retiradas todos dos vencedores, né, do concurso de fotografia anual da Nature. Esses são os vencedores do ano aí. Tem outros, mas eu trouxe esses aqui para dialogar um pouco com a minha apresentação e para não delongar muito, né? Não faz sentido trazer tudo aqui agora. Mas beleza. Minha visão, não só da biologia, mas minha visão da natureza com a biofísica, ela mudou, sabe? Antes eu via um apanhado de conceitos, de fórmulas que eu tinha que decorar. Agora eu não vejo nada disso, eu vejo primeiro a natureza e eu entendo como ela funciona a partir desses conceitos, né? Mas o que mais me foca não são os conceitos, mas sim a natureza propriamente dita. E eu acho que é para isso que serve a ciência, né? Para a gente entender a natureza. E aí a gente usa os conceitos para entender os fenômenos que a gente enxerga e os que a gente não enxerga também. E não o contrário. E aí, como que eu passo essa experiência que para mim foi tão engrandecedora? Como que eu levo isso para frente? Por muito tempo, eu achava que eu tinha que reproduzir as experiências que eu tinha na vida. Mas depois de muito estudar, muito praticar e pela orientação de professores, né, específicos da UFLA, eu mudei um pouco essa visão. Eu descobri que, na verdade, eu tenho que propiciar o espaço para que as pessoas possam vivenciar essas coisas. As minhas experiências, elas são pessoais e remetem somente a mim. Então, ao meu ver, seguindo um papel de professor, né, eu deveria propiciar um espaço rico o suficiente para esses alunos, né, conseguirem ter essas experiências da melhor forma possível. E falando em professores, né, eu trouxe aqui um que me ajudou muito nesse processo de entender o sentido da minha profissão, entender o sentido do meu trabalho, entender como eu posso trabalhar também. E aí, nas palavras dele, né, o professor Antônio, departamento de biologia, professor, ele diz sempre, com muita recorrência, que a gente deve educar partindo da realidade. E a partir da realidade, invocar, trazer os conceitos da ciência. E não o contrário, como a gente vê, né, em muitos sistemas de ensino, em que a gente apresenta os conceitos, fala tudo sobre a matéria, e aí depois, de uma forma meio que milagrosa, tenta aplicar aqueles conceitos numa realidade que, sabe, não faz sentido esse processo. Então a gente busca sempre partir da realidade, partir do concreto, e aí, a partir disso, abstrair, né?
é mais saudável, faz mais sentido, e por aí vai. Trazendo um pouco sobre esse caminho que eu apresentei para vocês, de partir do concreto e ir para o abstrato, eu trouxe aqui uma comparação rapidinha, né, entre as metodologias de ensino tradicional e alternativa. E quando eu digo tradicional, me refiro à realidade brasileira de ensino, que é tradicional de outros países, né, é diferente, mas eu moro aqui, eu vou trabalhar aqui, vou abordar a metodologia de ensino tradicional brasileira, que ela é pautada, né, na decoração de conceitos em detrimento da compreensão de fenômenos, é aquilo que eu expliquei no início, que o que se apresenta nas escolas, né, do Brasil são conceitos muito provavelmente vindo de apostilas, né, que o professor mal sabe quem fez ou como foi feito ou para que propósito ela foi criada. Ele simplesmente pega aquele conceito e reproduz no quadro. E o reflexo disso, né, estudantes que vão conhecer o sentido da física só depois que ingressam num outro sistema de ensino. Mas enfim, o professor nesse sistema tradicional ele é posto como detentor de conhecimento, do conhecimento. Então tudo que o professor não sabe é perdido pelos alunos, porque nesse sistema de ensino a aula depende muito do conhecimento do professor. E a gente sabe que seres humanos, por mais incríveis, né, que eles possam ser, eles são limitados na própria consciência, no próprio entendimento e no próprio limite físico também, né? Não tem como a gente saber de tudo, é impossível. O conteúdo ser invariável e pré-definido, eu trouxe já falando sobre essa questão das apostilas, dos sistemas de ensino, dos currículos obrigatórios, né? Em particular a BNCC, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. E, consequentemente, né, gente, vira um ensino pouquíssimo estimulante. Não sei nem se eu posso falar assim, né? Pouquíssimo estimulante. Mas a gente vê que as pessoas que se interessam, né, por aulas que utilizam metodologias tradicionais são aquelas que já buscam, né, aquele determinado assunto e então esse tipo de aula já faz sentido para a pessoa, o sentido já foi construído antes, mas para aqueles alunos que estão conhecendo de fato aquele conteúdo agora, vira um desastre, não funciona. Quando a gente trata de jovens ainda, nossa, pior ainda, porque imagina controlar uma sala hiperativo, doido querendo sair da cadeira, com um assunto que para eles não faz sentido, é entediante, não reconhecendo, né, o papel deles no processo, não reconhecendo o que eles sabem, pode ser pouco, pode ser muito, mas fica uma coisa mais passiva, né? O estudante ele pega mais a característica de aluno do que estudante, porque aluno dá essa noção, né? Essa ideia de um sujeito passivo na sala de aula. Ele senta, o professor fala, ele escreve e acaba aí. Ele só tem que reproduzir aquilo ali que ele escreveu na prova. E o estudante já me remete mais um posicionamento mais ativo dentro de sala de aula, né? O cara vai pegar ali o papel e a caneta, vai escrever as ideias que ele teve ali durante a aula, ele vai correr atrás do assunto, ele vai pesquisar depois da aula e por aí vai. Nas metodologias alternativas de ensino, em contrapartida, né, a gente vê que a gente valoriza a compreensão dos fenômenos, né, sem o detrimento dos conceitos científicos, que eles são essenciais, né, na aula. A gente não entende que a gente vai valorizar, supervalorizar a compreensão de fenômenos naturais em detrimento desses conceitos, porque senão não faz sentido também, né, gente? A gente precisa trazer esses conceitos, é um dos papéis, né, da nossa profissão como professor. O professor, então, ele abre mão desse papel de detentor do conhecimento para mediador do conhecimento, ou seja, ele vai mobilizar os conhecimentos que estão ali dentro da sala de aula. E esse conhecimento pode vir tanto do professor, uma experiência pessoal, quanto do material didático, quanto da vida pessoal de cada aluno ali, quanto do conhecimento que eles têm.
Às vezes o recurso tecnológico da sala de aula, acesso à internet, pode facilitar. E aí o professor, ao invés de detentor do conhecimento, mora ser o cara, um mestre, ele vai passar a ser um organizador desse conhecimento, certo? Guiando a turma a aprender. Eu gosto até de brincar com esse termo, que a gente não ensina mais conteúdos, a gente ensina o aluno a aprender. E a partir disso, ele sabendo aprender, a gente está numa era tecnológica muito avançada aqui no Brasil, em comparação a 20 anos atrás. Quase todo mundo tem acesso à internet, quase todo mundo tem um celular disponível em casa. Então, a gente vê que obter o conhecimento hoje é muito fácil. Difícil é você filtrar esse conhecimento e saber trabalhar com o conhecimento certo, né? Com o conhecimento sólido que a ciência traz e constrói ao longo do tempo. Mas, enfim, valorização do conhecimento prévio dos alunos, eu já comentei. Diálogo com as questões sociais, muito importante nessas metodologias alternativas de ensino, porque ela abrange, né, os aspectos sociais que o tema pode trazer, que a biofísica pode trazer para a sala de aula, envolvendo aí organização social, organizações políticas, questões econômicas, questões ambientais. É um discurso muito mais amplo em que a biofísica pode transpassar, ou então o conteúdo mais amplo pode transpassar a biofísica também. O entendimento da vida, da natureza, de qualquer coisa, ele, ele deve ser, né? O ideal é que seja um conhecimento só acerca de tudo, e não uma coisa fragmentada, separada uma da outra. E a gente acredita que trabalhando dessa forma dentro de sala de aula, a gente facilita essa compreensão da biologia como um todo, da história como um todo, da física como um todo, da matemática como um todo, sendo tudo uma coisa só. A forma como a gente interpreta a realidade. Então, a gente exclui as equações, como eu já disse antes, né? Claro que não. Essas equações elas são fundamentais não para o entendimento do fenômeno em si, mas para o entendimento da relação entre as partes desses fenômenos umas com as outras. Para entender, por exemplo, como que eu posso explicar isso de uma maneira mais clara? Das forças que atuam sobre esse fenômeno e da relação entre essas forças. Eu acho que assim ficou mais claro. Então, essas equações, ao meu ver, elas se prestam muito para isso. A gente sabe que essas equações, essas funções, essas expressões matemáticas, né, elas têm também uma função numérica, uma função quantitativa desses fenômenos. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre até que ponto a minha preocupação vai nesse sentido. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que é exigido do profissional em biologia desses assuntos, né? Do assunto de biofísica. Será que esses cálculos são realmente necessários ali? Fundamentais? Necessários são, mas fundamentais? Ou então, enfim, deu para entender. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, né, de algumas questões que são cobradas aí em concursos públicos para vagas de biólogos, bioquímicos e demais ocupações nesse setor. Trouxe aqui uma questão da. Só um segundinho que eu não estou conseguindo ler aqui. Prefeitura de Palhoça, é um concurso que teve lá para bioquímico. A gente vê que as questões elas sempre vão abordar mais a parte fenomenológica dos conceitos. Quase nunca a parte de cálculos, de quantificação desses fenômenos, né? Aí trouxe outra aí, Santa Catarina. Tinha uma da UFLA também, mas a da UFLA estava mais relacionada à bioquímica do que qualquer outra coisa. Passando rapidamente aí para vocês verem, viu?
que as questões elas não estão relacionadas com essa preocupação de quantificação. Eu acredito que isso é uma preocupação maior para ambientes de pesquisa, né? Que aí sim o pesquisador ele precisa dominar todos esses cálculos, porque vai fazer parte do dia a dia dele. Mas beleza. Então, como que eu traria, né, esses conceitos para a sala de aula? Minha musiquinha saiu, começou uma propaganda aqui, vocês me desculpem. Mas como que eu traria esses conceitos para a sala de aula? Bom, eu acho que eu deixei passar essa parte da quantificação. Deixei. Mas eu volto aqui rapidinho. Essa parte da quantificação do, dos cálculos que a gente faz, né, em biofísica, me remete muito a uma parte da biofísica aplicada. E aí, quando se trata de biofísica aplicada, parece que me remete a uma predisposição de quem está aplicando essa biofísica, que eu já adiantei, né, parece ser um pesquisador. Então, para essa situação em que a biofísica é aplicada e que essa quantificação parece fazer mais sentido, existe uma predisposição do estudante por esse tema, um certo interesse por esse tema, e aí as questões, né, de cálculos, quantificações, ele lida mais facilmente, vez que essa intenção dele já está bem fundamentada, bem construída, vez que ele é um pesquisador sobre determinado assunto dessa área específica. Mas enfim, continuando, como eu traria então, né, esses conceitos com a parte quantificada um pouco meio que ofuscada, né, mas com a parte com essa questão das fórmulas ainda bem estruturada, eu olhei, né, para os 5 temas unificadores da biologia, que a partir desses temas a gente percorre a biologia inteira, né? E é incrível. Eu demorei o quê? 4 anos para descobrir isso aí, e quando eu descobri foi uma revolução na minha vida. Mas, enfim, o que é isso? São temas que, a partir deles, a gente ensina a biologia por inteiro, ou então, se a gente pegar a biologia por inteiro, a gente consegue encaixar, né, classificar dentro desses 5 temas aí. E aí eu fiquei imaginando, né, numa perspectiva mais prática, como que eu aplicaria as coisas, os conteúdos da biofísica dentro, né, do ensino de biologia. E a gente vai ver que a biofísica é uma das poucas disciplinas que eu cursei da faculdade que conversam com todas as áreas da biologia. E quando eu percebi isso, foi incrível. A nível de organização celular, interação entre as células, né, potencial de membrana, fluidos, tá tudo aí. A questão de informação, né, a estrutura tridimensional do DNA, a gente, tudo bem que na disciplina a gente não especifica, mas está muito relacionado com isso também, e não é à toa que, né, quem defendeu a estrutura tridimensional do DNA foram Watson e Crick. Um ele era físico e o outro era geneticista. Então tá aí, né, a estreita relação entre a informação genética e o ensino de biofísica. Energia e matéria, dei os exemplos aí mais cedo a partir das fotografias, né? Fica bem claro a gente entender como que a biofísica perpassa por esse tema. A questão de interação entre organismos também facilita muito a gente chegar nesses temas a partir da biofísica ou chegar na biofísica a partir desses temas de interação entre organismos, fluxo de energia nos ecossistemas, os ecossistemas propriamente ditos, as relações ecológicas entre organismos, e quando eu falo sistema, eu já estou falando de sistema ecológico, mas cabe nos sistemas vivos também, enfim.
Evolução, uma coisa que não sai da minha cabeça, e aí eu tenho que agradecer particularmente ao João Paulo, que eu já reparei que é pouco abordado em outras universidades, nas oportunidades de contato que eu tive, né, com outras pessoas, eu toquei no assunto, e eu percebi que as relações de alometria, as relações alométricas, elas não são muito bem abordadas, né, nas disciplinas de biofísica ao longo do país. E então, para mim, entender como que a evolução funciona e entender qual que é a contribuição desse conhecimento acerca das relações alométricas, né, foi fundamental, cara. Ampliou a minha visão de evolução num nível que com certeza não seria feito se eu não tivesse acesso a esse conhecimento. Então, fica aí, obrigado, João Paulo, obrigado pela oportunidade de entender, né? Mas, enfim, agora especificando um pouco mais dentro da biologia, dentro desses 5 temas, né, para a gente ter um pouco mais de noção prática de como isso seria feito, eu trouxe aqui uma tabelinha que ela traz, né, as questões classificadas do Enem em assuntos. Desde o Enem, da sua primeira aplicação no formato que se parece com o atual, em 2019, até o do ano passado. O desse ano ainda não entrou para essa listinha, porque eu estou esperando aquela questão da correção, da avaliação. Está muito polêmico esse Enem desse ano, tem muita questão que a galera está pensando em anular, então vamos esperar essa poeira baixar aí, para ver como vai ficar, e aqui pro que se entende na apresentação, basta. Dá para ver que os temas mais recorrentes no Enem são humanidade e meio ambiente, citologia, histologia, fisiologia, fundamentos da ecologia. E uma coisa que eu trago, né, tem até uma similaridade com, com a didática do João Paulo, é trazer digamos assim, essa mobilização prática para fora da sala de aula dos conceitos que a gente aprende lá. E quando eu penso nos estudantes, né, além da educação para a vida que eles vão ter, né, já automaticamente com um emprego de metodologias alternativas, as questões sociais também estarão envolvidas, né, na prática dessas metodologias, é saber que depois daquilo ali, além do conhecimento para a vida, ele pode estar usando, literalmente usando esse conhecimento para obter alguma vantagem, seja num processo seletivo, num concurso público ou coisa do tipo. E aí a primeira coisa que me vem na cabeça é o Enem. Por isso que eu trago, né, essa tabelinha que avalia o Enem, ele classifica, né, as questões trazidas dentro da biologia aí no Enem. E aí, o Enem, como ele é dividido pelas ciências da natureza, a gente tem as questões de física, trazendo aí, né, questões de ótica, questão de onda, e a biologia, no sentido da biofísica, né, ela acaba um pouco ofuscada. Só que existe uma tendência muito grande, inclusive na prova desse ano a gente pode perceber isso muito bem, de unificar bem esses temas. Tem questões que a gente não sabe se a gente está fazendo a questão de química, se a gente está fazendo a questão de física ou se a gente está fazendo a questão de biologia. Então tá bem bacana isso, essa formulação nova do Enem, né, que ele está trazendo, dialogando muito mais, né, a interação entre essas disciplinas, essas áreas do conhecimento. E, enfim, trazendo aqui, né, para esses assuntos que eu selecionei, dá para trabalhar a biofísica diluída, né, nesses tópicos principais aí. Como eu falei antes, né, dos eixos temáticos principais, a gente tem humanidade e ambiente, principalmente na parte do ambiente, quando a gente fala de, por exemplo, a radiação infravermelha e como que ela contribui, né, para o aquecimento global, como que a estrutura química do carbono atua, né, nesse processo e por aí vai. Quando você fala de citologia, eu já citei anteriormente também dos processos, né, que ocorrem dentro das células, tanto processos elétricos quanto processos químicos, mecânica de fluidos e por aí vai. Fundamentos de ecologia, a ideia de fluxo energético, a ideia de ciclagem, né, de nutrientes a partir daí. Biotecnologia, citei aqueles trilhares de aparatos médicos, né, que se fundamentam dos princípios
da biofísica e por aí vai. Então, para ilustrar, a biofísica ela estaria presente em todos esses temas aí, independente da relevância deles na aplicação do Enem. Dá para conversar a biofísica com tudo, né? Claro que em proporções diferentes, mas eu acredito que é uma área de conhecimento que tem um potencial muito abrangente. Ela conversa não só com a biologia, mas com a física de uma maneira muito ampla e com a química, eu acredito que de uma maneira muito ampla também. Trazendo um pouco, né, ficou muito abstrata essa ideia, vou aplicar biofísica em tudo. Trazendo um pouco mais de solidez para essa prática, eu separei 4 temas, né, já que o professor ele tem que arcar com a carga horária imensa, um monte de conteúdo imposto, né, por, pelas bases curriculares. Eu falei que estava evitando falar da BNCC, mas aí isso acaba, né, com o advento da BNCC, torna-se obrigatório o ensino de vários temas, né, e não está mais a critério do professor, muito menos da escola, selecionar essas disciplinas que a gente acredita, né, serem fundamentais. Então, pensando nesse sentido, na parte mais prática, uma parte mais árdua, né, os ossos do ofício, eu separei 4 eixos fundamentais da biofísica que eu acredito que eu não dispensaria de forma alguma das minhas práticas. E essas 4 prioridades são termodinâmica, e aí eu incluo a ideia de sistemas, né, dentro dessa parte de termodinâmica fundamental, não tem como deixar de falar disso. Ondas eletromagnéticas, magnéticas e mecânicas também, né, não tem como deixar de lado. Independente da biofísica, né, não tem como falar de vida sem falar desses assuntos. Fluidos, e aí, reverberando, né, a contribuição que o João Paulo me trouxe, alometria, não deixaria de falar disso de forma nenhuma. Eu não trouxe aqui, eu pensei até em trazer alguns exemplos práticos, né, como planos de aula, alguma coisa do tipo sobre como eu faria isso, mas eu acredito que iria se estender demais e eu preferi trazer essa versão mais ampla, né, de como eu traria essas coisas na minha prática, no meu dia a dia, esses assuntos, melhor dizendo, né, do que falar coisa. Enfim, a apresentação ela se estendeu, né? Já estamos em 44 minutos. Não me definiram, me delimitaram o limite de tempo, mas eu vou usar o bom senso aqui, né, que já está muito extrapolado para 44 minutos. E aí acabei não trazendo esse plano de aula. Mas que com certeza, se vocês quiserem, eu posso estar construindo um bonitinho para mandar para vocês aí, como complementar, um extra, ou a título de curiosidade, né? Já que o trabalho de vocês está sendo refletido aqui por mim. Parece que, sei lá, se vocês quiserem um feedback, eu posso estar enviando. E, no mais, finalmente, 45 minutos de apresentação. É isso, gente. Queria agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa avaliação adicional. Queria agradecer também, né, como é uma despedida, meio que da disciplina e da universidade, agradecendo tudo que vocês passaram para mim, Vitor e João Paulo, ao longo desse tempo juntos, né? O Vitor, infelizmente, não conheci pessoalmente, queria ver o rostinho dele, ainda mais que eu descobri que ele gosta da mesma banda que eu, Dead Fish. Enfim, também não olho muito para a câmera, viu? Apesar de ter tido umas aulas aí com os professores de teatro, falando que quando a gente está dando online, a gente deve olhar para a câmera para dar essa humanidade, né, na fala. Mas aí eu prefiro me colocar aqui no slide para não perder o fio da meada também. Mas no mais é isso. Se vocês quiserem saber, conhecer um plano de aula meu, alguma coisa do tipo, perguntar alguma coisa, sei lá, mandar um abraço, meu e-mail está aí. Eu vou ter todo o prazer em respondê-los, viu? E no mais é isso. Obrigado pela atenção, pela oportunidade e pelo conhecimento que com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Até breve.